18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Ok, 6 horas em ponto em Manaus. Muito boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você na sintonia certa. Mix, o melhor mix do Brasil. Vamos juntos, hein? Até às 7 da noite. O programa 18 horas. Hoje, segunda-feira, dia 27 de janeiro de 2020. Em Carlos Júnior, Calimirião e Cid Soares, Paulo Castro, Emil Luciano, todos juntos aqui. E hoje é segunda, né? Ninguém solta a mão de ninguém hoje, né? Segundou, né? Ajuda. Tá maravilhoso. Segunda-feira é maravilhoso. Uma semana inteirinha e novinha pra você resolver suas coisas, correr atrás de um monte de coisa. Eu adoro, também, né? Eu adoro segunda-feira, gente. Amo. Boa noite, sejam bem-vindos aí a mais um programa 18 horas. Muito boa noite pra você que acompanha a programação aqui da Rádio Mix. Estamos juntos até às 7 da noite. Boa noite, Cid. Hello. E aí, gostou das minhas previsões? Ah, mas a gente previu, né? Junto, né? Lógico. Também era óbvio, né? Não era óbvio, né, cara? Não era. Começou. Não tinha nada de óbvio, não. Era óbvio, não. Paulo Castro, tudo bem? Boa noite, meu querido. Era ou não era óbvio a Billie Eilish faturar todas e mais algumas? Totalmente, cara. Não, eu juro que é bad guy. Eu me assustei, cara, sério. Pois é. Mas foi, ué. Pois né? é, mas antes da gente falar aí do Grammy, deixa eu falar pra galera que tá aí no Mano, que tá acompanhando 18 horas, que a gente tem ingresso de cinema hoje, tá bom? Vai ser essa semana toda aí, você que gosta de cinema, acompanha o 18 horas pelo aplicativo Mano no canal da Mix, que você pode ir na faixa, tá bom? Agora sim, ó, e a grande vencedora deste ano foi mesmo a Billie Eilish, né? Como ele previu aqui, a cantora de 18... Mãe de Ná aqui do 18 horas previu. Pois é. A cantora de 18 anos levou as 4 categorias principais: revelação, melhor álbum, melhor música e melhor gravação com Bad Guy. E também melhor álbum de pop vocal. Pois é, merecidamente. Com isso, a menina agora, simplesmente, ela é a segunda artista da história a vencer nas categorias, nas maiores categorias, no mesmo ano. Christopher Cross era o único que conseguiu tantas vitórias importantes. Isso foi lá em 1981, viu? Bolinha. Pois é. Aí no discurso, a Eilish agradeceu aos fãs. Ela disse o seguinte, abre aspas: sinto que eles não foram falados o suficiente nessa noite, porque eles são a única razão pela qual estamos aqui. Então, muito obrigada, fãs. Mandou muito bem, agradeceu aí. Eu vou abrir aspas pra outra coisa aqui. Diga. Você percebeu os coices, mano, que todo mundo levou ali? Sim. Sai, mãe, me dá um tempo aí. A outra... Silêncio, senta todo mundo. Meu irmão, parece um festival de lá. Assim, meu coice mesmo. Será que não foi tava muito pra brincadeira. Foi sim, linha dura. Essa galera é meio linha dura, cara. Bom, outra vencedora na noite aí foi com as previsões do nosso querido Emil Luciano. Foi liso, né? Com melhor performance solo. Torcida, né? Truth Hurts. Aliás, ela ganhou até. Ela ganhou aqui um I Love You da turma do Aerosmith, né? Não foi nada fraco, não. Não é pra qualquer um. Exato. Então ela dedicou a noite, né? O atleta americano, o Kobe Bryant, que morreu num acidente de helicóptero ontem, né? E ela ganhou também. Não foi ontem, domingo? Foi, no domingo, exato. No domingo, exato. Cedo, não, perdão, foi. É terça hoje? Não, tá certo. Né? Então, ele morreu nesse acidente de helicóptero no domingo. Domingão. E ela ganhou também o melhor álbum de música urbana, 'Cause I Love You, e melhor performance R&B, né? O tradicional com Jerome. E a cantora que agitou a premiação, né? Com uma premiação de alguns dos seus maiores sucessos e direito à sua clássica flauta. Eu amei, sem falar da apresentação super elegante de Demi Lovato, que lançou o seu single Anyone. Todo mundo chorou essa hora. Ela começou chorando já. Ela surgiu assim, né? Porque ela já tava um tempo sumida, porque ela ficou internada. Passou e do nada ela surgiu ali, perrengue. deslumbrante. E cantou essa música nova, Anyone. Deve estar nas paradas já, ela né? lançou, fez o lançamento. Com certeza. E ela surgiu toda diva, né? Numa apresentação assim, bem impactante, E teve né? uma injustiçada, né? Que foi a Ariana Grande, que foi com aquele vestido enorme. Gente, ela parecia um sofá. Ela foi com aquele vestidão, não adiantou nada, porque ela não ganhou nada. Mas ano passado impediram ela de tocar Seven Rings. Ah, foi? Foi. Então, e esse ano ela tocou. Ela foi logo com essa, né? Então. E tem gente falando que farofa não ganha Grammy, né? E ela fez muita farofa pop.
Beleza, e o prêmio é de melhor vídeo, né? O vídeo musical, pessoal, foi para o Lil Nas X, né? Com a participação aí de Billy Ray Cyrus, né? Que é o pai da, né? Que é o pai da que a Academia adora, a Hannah Montana, né? Eu pensei que todo mundo fosse participar de Old Town Road. Todo mundo cantou naquela música, cara. Old Town Road, música maravilhosa. Super merecida. Eles levaram também, pessoal, a performance pop do grupo. Foi bacana, realmente. Fechando esse assunto, melhor álbum vocal pop tradicional foi para Look Now, de Elvis Costello e The Imposters. Come Home, de Anderson .Paak. Fit, né? Um feat aqui, o vocais de Under 2000. Outra melhor performance aí, né? Em Rhythm and Blues, cara. Levou o prêmio de melhor performance de R&B. Melhor performance de rap vocal foi para Higher, do DJ Khaled, né? Com os vocais aí de Nipsey Hussle e John Legend, nada menos. Foram alguns destaques aí da noite. Pois é, vale a pena ver de novo até isso. Verdade. 6 horas e 5 minutos em Manaus. Tudo bem, pessoal? Ok aí já? Ah, tudo bem. Eu ia falar que eu gostei muito da homenagem, do tributo ao Prince, né? O Prince foi maravilhoso. Sim, você não podia. Você agora comandou. Agora você comandou. Né? Foi muito legal mesmo. Foi muito bacana. A Alicia Keys também na apresentação. Foi incrível. Foi incrível. Nossa senhora. Engraçado que ela não usa mais maquiagem, sabia? Ela não usa por alguma coisa da pele e tal. Alergia, né? Isso. Acontece. Ela é linda. É linda, nem precisa. Beleza, 6 horas. Ainda estavam pedindo aqui, o pessoal do Mano pedindo. Estão falando Smith e estavam falando também. Alguém fala da Beyoncé? Beyoncé, olha aí. Ela tava lá, Beyoncé? Eu não vi. Gente, ela arrasou. Tá aí. Poxa. Tchau, Beyoncé. Tchau, Beyoncé. Beleza, então, pessoal, agora sim, em 6 horas e 6 minutos, hoje segunda-feira, dia 27 de janeiro de 2020, né? Double 20, né? E a gente segue aqui até às 7 da noite com 18 horas aqui pelo melhor mix do Brasil, que é a Mix FM 100,7. Você está ouvindo 18 horas. Bom, parece que nós vamos repetir aqui a notícia, mas não é, porque não aumentou, o aumento continua, não abaixou, né? A gasolina continua alta em Manaus, o preço tá lá em cima, lá nas nuvens. O litro da gasolina passou de R$ 3,82 para R$ 4,97, né? O aumento de quase 20% e todo mundo revoltado aí, né? Vamos falar disso novamente, não é isso, Karime Leão? Pois é, esse aumento aí sem nenhuma explicação plausível, simplesmente de uma hora para outra os donos dos postos decidem aumentar para até R$ 4,97, gente. Isso mesmo com a Petrobras reduzindo por 2 vezes consecutivas o valor do combustível nas refinarias, né? Tem uma coisinha que vocês não sabem, mas está acontecendo. Está faltando etanol nas bombas, não é à toa, não. É para forçar as pessoas a comprarem gasolina, né? Não basta formar, como dizem as pessoas, eu não sei se isso é verdade, né? Não basta formar um cartel. As denúncias de cartel, a gente ainda tem essa informação que levanta suspeitas, né? Não sei. Pequena safadagem, né? Bom, e nenhuma autoridade, nenhum deputado fala nada. Aliás, os deputados têm muito o que explicar. Porque recentemente, mais precisamente em agosto do ano passado, fizeram uma CPI que não chegaram a conclusão nenhuma. O preço dos combustíveis continuam subindo, né? Continuam sendo definido aí, como se tivesse realmente um cartel. Essa é a verdade, né? Tudo bem combinadinho e quase não tem diferença de um posto pro outro. Ou seja, vamos em frente, né? Centavos. Exato, né? E hoje, gente, um grupo de motoristas de aplicativos foi à sede da Assembleia Legislativa questionar a omissão dos deputados diante desse descontrole de preços dos combustíveis aqui em Manaus. É claro, né? As deputadas Joana Dark, que foi a presidente da CPI dos combustíveis que você mencionou, Cid, e a Alessandra Campelo, que foi a relatora dessa CPI, elas foram os principais alvos das críticas dos motoristas hoje. Bom, aqui vai nossa solidariedade aos mais de 60 mil motoristas de aplicativos que trabalham dignamente, ganham seu dinheiro suado e que são obrigados, assim como nós, todos, a pagar um preço absurdo da gasolina, enquanto os nossos representantes comeram a bio de novo, né? Estão quietinhos aí.
Tá certo. Tá certo, então. 6h09 em Manaus. Já começamos o 18 horas, hein? 18 horas. E mais uma notícia aqui, Karime, que nós já estamos batendo em cima dela também. Falamos disso na sexta-feira. Tá aí, ó, o ano mal começou e os números de crimes violentos assustam no Amazonas. O mês de janeiro nem terminou e o Amazonas já registra um aumento de 71% no número de mortes violentas em relação a janeiro de 2019, quando houve 73 assassinatos, e isso realmente é assustador, Karine. Pois é, só nos primeiros 27 dias deste ano foram mais de 100 mortes, 107 mortes violentas, uma média de 3,8 por dia, o que coloca o Amazonas entre os estados mais violentos do país. Mas vamos aos detalhes desse assunto agora na reportagem de Nathalie Moraes. A falta de segurança vem assustando a todos. Da madrugada do dia 1º de janeiro de 2020 até a manhã de hoje, foram mais de 103 mortes violentas registradas. Por mais que o secretário de Segurança Pública, Loismar Bonates, afirme que a situação no estado está sob controle, crimes de homicídio, latrocínio e agressão seguidas de morte não param de crescer. Crimes bárbaros vêm acontecendo em plena luz do dia. Para esse servidor público, vivemos hoje com a incerteza se conseguiremos retornar aos nossos lares. Nós andamos apreensivos, não sabemos se vamos pegar um tiro, uma facada ou se vamos ser ameaçados, sei lá, enfim. Não sabemos o que vai nos atingir. Estamos sujeitos a qualquer momento sermos atingidos de forma drástica, porque a segurança é precária. O governo está aí só para fazer festinhas, para estar só de enfeite, infelizmente. Aí eu deixo meu repúdio aí. O clima de insegurança é tanto que esse estudante morador da Zona Norte, que já teve a sua casa invadida por homens armados, falou sobre essa falta de proteção. O perigo de hoje tem ameaçado as pessoas tanto fora como dentro de casa, no caminho para o trabalho, no transporte público. Infelizmente, as pessoas, nós cidadãos, temos nos sentido muito inseguros. São quase 4 mortes violentas registradas todos os dias só aqui em Manaus. Esse estudante, que mora no Morro da Liberdade, na zona sul de Manaus, já presenciou crimes bárbaros e já tem até algumas táticas na tentativa de driblar os assaltantes. Eu ando com 2 celulares, porque o meu, escondido, e ando no bolso com o quebrado, entendeu? Porque caso tenha algum assalto, eu tenho às vezes medo até de ficar na frente de casa assim, entendeu? E aí fica escuro, pouca gente, Tá perigoso, ainda bem que não morreu mais ninguém por lá, entendeu? Mas tá bem ruim, entendeu? Acho que falta mais viatura na rua, os ônibus estão muito perigosos. A violência no mês de janeiro de 2020 é tão alta que, no comparado com o mesmo período do ano passado, registramos 73 mortes violentas em 30 dias. Só para se ter uma ideia, alcançamos esse número de mortes violentas em apenas 17 dias este ano. Nathalie Moraes para o 18 horas. E complementando tudo isso, só hoje à tarde, foram mais 4 mortes, subindo aí para 107, o total de mortes violentas em apenas 27 dias. São números aterrorizantes. Manaus, que já foi uma cidade pacata, hoje é dominada pelas facções criminosas, e nós vivemos aí debaixo de uma guerra urbana, onde as execuções são diárias em vias públicas. Se continuar nessa média, olha só, entenda esses números. O Amazonas vai fechar 2020 com mais de 1.400 assassinatos, que é um número recorde. Pois é, Cid, o clima, ou seja, é de barbárie mesmo, E não é só na capital, não, tá? Tivemos aí no interior o caso de um linchamento de um criminoso que foi retirado da delegacia e queimado vivo. Destruíram viaturas da polícia e depredaram a delegacia. Apesar disso, pois é, barbárie, Não há ordem, não há o Estado aí para comandar, para pôr ordem na situação, então no interior é pior. E apesar disso, o secretário de Segurança, Loismar Bonates, insiste em dizer que o Estado tem o controle da situação. Carimilhão, e nessa guerra entre as facções estão morrendo jovens que entram de gaiato no navio, Porque eles não sabem de nada ainda, eles estão começando a vida ali, então eles acham que é só vantagens, depois que eles vão sentir na pele o que realmente é participar de um grupo desse, Eles são recrutados como soldados do tráfico. Tem vários casos de garotos de 14, 15 anos que são mortos em tiroteios e em execuções entre eles mesmo ali, o que é muito incrível. A gente não pode esquecer que também morre gente boa nesse meio,
gente do bem que não faz nada a ninguém, cara. Pai de família, tá adolescentes. Passando ali do lado. Estudantes. Como foi o caso aí do Michael Dias, né, de 15 anos, que ao reagir a um assalto foi morto com 3 tiros em frente ao shopping Felipe Dal. E ainda, né, na área da segurança pública, o Ministério Público do Amazonas está apurando uma denúncia de suposto favorecimento em licitação à empresa Humanizare, que é a gestão prisional, que está sendo mantida no estado, inclusive sem contrato, não é isso? As informações são do repórter Azaf Augusto. O Ministério Público do Amazonas investiga uma suposta articulação feita para favorecer a empresa Humanizare Gestão Prisional em processo licitatório para o sistema penitenciário do estado. De acordo com informações publicadas no Diário Eletrônico do MP da última sexta-feira, a apuração será feita por meio de um procedimento preparatório assinado pela promotora de justiça Sheila Dantas Frota. E a denúncia do suposto favorecimento foi feita por meio de uma notícia de fato anônima, ingressada no Ministério Público. O portal da Transparência do Estado mostra que em 2019, a Humanizare recebeu mais de 172 milhões de reais do governo do estado, por meio da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, a SEAP. Ainda em 2019, após as mais de 50 mortes que aconteceram nas unidades prisionais do estado, o governador Wilson Lima havia anunciado o fim do contrato com a Humanizare e disse que faria um novo processo licitatório para a cogestão dos presídios do Amazonas. Quase um ano depois, a Humanizare continua atuando no estado, mesmo sem uma nova licitação. Azaf Augusto para o 18 horas. Bom, e a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária informa que a atual gestão adotou todos os trâmites legais no sentido de adequar o projeto básico às exigências dos órgãos de controle do Estado do Amazonas. A Secretaria reitera que o processo licitatório para a contratação de novas empresas terceirizadas para o sistema penitenciário está sendo realizado com total transparência dentro das regras da Lei 8.666 de 1993. E mesmo com o contrato encerrado, a Humanizare continua prestando serviços ao Estado e, pasmem, recebendo em dia suas faturas milionárias. Só no ano passado, a Humanizare recebeu do atual governo 175 milhões de reais. Em um ano. Pois é, vale lembrar também, tá, que o custo do preso aqui no Amazonas é o maior do país, nada menos que R$4.000 por mês, isso mesmo, por mês, R$4.000 por mês. E deve ser o mal do mundo também, É provável que seja, viu? Enquanto que a média nacional aí é de R$2.400, tá? Só pra gente anotar e guardar esses números. 6h16. 18 horas. Olha aí, ó, o péssimo serviço prestado pela Amazonas Energia continua causando dor de cabeça em muitos amazonenses. E liderando o ranking de reclamações nos PROCONs estaduais da vida, PROCON municipal, a concessionária de energia é constantemente alvo de ações por parte dos órgãos fiscalizadores. E não é pra menos, né, Carlão? Uma das principais queixas são as constantes interrupções no fornecimento de energia, tanto aqui na capital quanto no interior do Amazonas. Vamos aos detalhes dessa reportagem agora com Júlia Gomes. Se na capital as interrupções de energia elétrica já são constantes, imagina no interior do estado. Neste fim de semana, a população de Manacapuru mais uma vez ficou sem energia elétrica, como conta o frentista José Tavares, morador do município. Essa situação não é de agora. Desde quando houve o apagão, a gente ficou com esse problema e não é solucionado. De sexta para sábado, por exemplo, a energia foi embora 2 horas e voltou 5 da manhã. Sem falar o desconforto que causa a falta de energia, o problema maior são as perdas e ninguém resolve isso. E isso não é de agora. A gente pede às autoridades que tomem providência, porque o povo é que paga a conta no final. Segundo a Associação Amazonense de Municípios, órgão que representa as cidades do interior do Amazonas, o cenário de abastecimento de energia no interior permanece com muitos problemas e demandas. O caso que mais chamou a atenção das autoridades em relação ao serviço prestado pela Amazonas Energia no interior do estado foi o apagão nos municípios de Iranduba e Manacapuru em julho do ano passado, após o rompimento de um cabo subaquático que durou 12 dias, prejudicando aproximadamente
aproximadamente 200 mil moradores da região metropolitana de Manaus. Uma força-tarefa formada pela Defensoria Pública do Estado, Ministério Público Estadual e Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Amazonas pediu na Justiça, em setembro de 2019, que a concessionária fosse condenada a pagar uma indenização no valor de 58 milhões e 700 mil reais pelos danos causados. Segundo a assessoria do Ministério Público Estadual, no dia 21 de janeiro deste ano, uma audiência de conciliação estava marcada, mas acabou não acontecendo devido à ausência de representantes da Amazonas Energia. Uma nova data para a audiência ainda será marcada. Júlia Gomes para o 18 horas. Essa empresa aí não tem o menor respeito pelo consumidor. Foi privatizada, mas continua prestando um péssimo serviço. E a única preocupação, pelo que parece, né, desse pessoal, no momento é descobrir ligações clandestinas, os chamados gatos. Que deve ser feito, é claro, né? Sim, claro. Mas também deveria investir para melhorar o fornecimento de energia. Esse problema aí de queda de energia continua, são constantes e no fim do mês o valor da tarifa é para matar qualquer um do coração. Só tem um detalhe. Em alguns lugares de Manaus tem gente reclamando. Parece que a Manaus Ambiental, em alguns lugares, aí virou uma vaca. Tá saindo água. Tá. Não é água, é leite. Agora, já a gente tá falando de energia, ok. Mas a Águas também, o problema aqui da água, da concessionária aí que administra esse setor de água, também tá um absurdo. Bom, fora os buracos que abrem e não fecham, né? Posso falar da rua da minha casa que está parecendo que teve uma guerra. Parece que caiu bomba lá. Eles não podem cortar o fornecimento. O que é que eles fazem? Abrem um buraco, né? Quebram o asfalto, quebram a parte de barro, faz o buraco, corta o cano, faz o corte ali. E eles fecham o buraco, mas fica aquela vala. Não fecha. Entendi. Lá de casa nem fechou. Não, parece uma zona de guerra, estou lhe dizendo. Meu Deus. O morador da rua da frente colocou cimento na parte do asfalto, porque era uma vala mesmo. Parece Primeira Guerra Mundial, guerra de trincheira, né? Parecia uma trincheira de guerra ali. Isso sem falar que quando volta o abastecimento, a água é branca, parece cal. Sabe cal, aquele cal branco que você parece cal. Agora, o motivo disso, ninguém sabe, não sei, ninguém explica. Agora, porque a gente tava com o prefeito aqui, meu irmão. Ninguém perguntou se a prefeitura tem alguma coisa. Acho que tudo que é de ruim do Rio de Janeiro, eles estão imitando. E agora resolveram imitar a história da água. Só pode ser. Tinha que perguntar do prefeito se eles vão lá depois recapear o asfalto, depois que ele faz esse buraco. Tá uma zona de guerra lá. Bom, vamos lá, né? Agora são 6 horas e 21 minutos em Manaus. Boa noite para você em 100,7 aí na sintonia certa no melhor mix do Brasil. Economia. Bom, a categoria dos professores da rede pública estadual de ensino já planeja iniciar a campanha salarial pedindo reajuste. Mas neste ano a dificuldade é maior, já que o governador Wilson Lima, com o aval inclusive dos deputados estaduais da Assembleia Legislativa, congelou os salários dos servidores públicos por 2 anos. O repórter Azaf Augusto tem mais detalhes. Mesmo com a medida do governador Wilson Lima de congelar os salários dos servidores públicos por 2 anos, a categoria dos professores da rede estadual de ensino já planejam a campanha salarial de 2020. De acordo com o presidente do Movimento Unificado dos Servidores Públicos, Lambert Mello, a categoria deve ser a primeira a buscar o reajuste salarial em 2020 e as mobilizações devem começar em fevereiro. Sim, nós vamos iniciar a campanha salarial da SEDUC e da CEMED no dia 3 de fevereiro, numa Assembleia Geral Extraordinária que o nosso sindicato vai estar realizando, o Sindicato dos Professores, e de um modo geral o MUSP, o Movimento Unificado dos Servidores Públicos do Estado do Amazonas, também está nessa luta contra esse pacote de maldades que desde o ano passado o governo vem fazendo contra os servidores, e nós estaremos na Assembleia Legislativa, na abertura dos trabalhos legislativos no dia 4 de fevereiro, justamente para entregar aos parlamentares e ao próprio governador do estado que estará lá um documento solicitando que todas essas leis que prejudicaram os trabalhadores e os servidores no ano de 2019 sejam revogadas, sejam anuladas. A presidente do Aspron Sindical, Elma Sampaio, disse que a pedida salarial deste ano será uma das mais difíceis para a categoria. A conversa e o diálogo com o governo do estado do Amazonas é muito difícil.
porque o governador Wilson Lima, ele não se propõe a conversar com as categorias do jeito que deveria acontecer, né? Nosso salário está congelado por 2 anos e também tem a questão do calendário de pagamento que está atrasado. Então tem várias demandas que nós servidores, nós professores especificamente, nos sentimos prejudicados. Azaf Augusto para 18 horas. 18 horas. Muito bem, agora são 6 horas e 24 minutos em Manaus. Olha aí, hein? Billie Eilish, né? Que foi aí a grande Billie Eilish, né? Que foi a grande ganhadora da noite, como o Cid previu, né? Inclusive com muita antecedência no Grammy em 2020. A cantora venceu em 6 categorias das 7 categorias indicadas na maior premiação da música americana. Billie Eilish foi premiada nas categorias Gravação do Ano e Canção do Ano com a música Bad Guy, Álbum do Ano e Melhor Álbum Pop Vocal com o disco When We All Fall, né? Asleep, Where Would You Go? É enorme isso aí, né? When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Quando a gente dorme, a gente vai pra onde, hein? Tipo isso, né? Mais ou menos isso. Ainda ganhou junto com o irmão Phineas na categoria Produtor Não Clássico do Ano. Pô, ela... né? Arrebentou. Levou todos os principais prêmios da noite. Eu torci muito por ela. Eu também, nós dois, né? Antes de anunciar aí a nossa playlist, a primeira da playlist da noite, só lembrando que daqui a pouco, depois da playlist, nós vamos ter entrevista com o ex-governador Davi Almeida, que é pré-candidato a prefeito de Manaus. Boa. Bom, mas vamos lá, agora 6 horas e 25 minutos, abrindo a playlist da noite, Billie Eilish, Bad Guy. Playlist 18 horas. Ok, 6 horas e 28 minutos em Manaus. Billie Eilish, você curtiu, né? Que foi a grande ganhadora da noite de ontem no Grammy em 2020. A música Bad Guy aqui em 100,7 na primeira da playlist do 18 horas. 18 horas. Muito bem, agora são 6 horas e 28 minutos em Manaus. Última semana, a situação de pacientes do Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas, a Fundação SECOM, onde crianças tiveram seus procedimentos médicos suspensos depois da saída da única médica oncopediatra do hospital. A especialista pediu exoneração no final deste mês por motivos pessoais e, segundo as famílias, desde então, né, os tratamentos das crianças pararam. Mas, após uma conversa com a Suzan, a médica resolveu voltar atrás e retomou os entendimentos. Entre as crianças que ficaram sem assistência, mostramos aqui a situação da pequena Maria Júlia, de apenas 3 anos, que lutava contra um câncer no abdômen. Infelizmente, a criança não resistiu e morreu neste fim de semana. A repórter Nathalie Moraes tem os detalhes. A pequena Maria Júlia tinha apenas 3 anos. A criança teve recentemente o tratamento de câncer suspenso no SECOM por conta do pedido de demissão da única médica oncopediatra do hospital. E após não ter conseguido embarcar para Belém para continuar o tratamento de câncer no abdômen, a criança não resistiu e morreu poucas horas depois de passar por 2 procedimentos cirúrgicos na última sexta-feira dentro da unidade. A paciente apresentou uma falência múltipla dos órgãos, falecendo logo após a realização dos procedimentos que eram necessários para a continuidade de seu tratamento. Vale lembrar que o quadro clínico de Maria Júlia agravou após a saída da médica. Pela falta de assistência médica em Manaus, a família chegou a conseguir o tratamento da menina em Belém, mas devido ao agravamento do quadro clínico, a criança não pôde ser transferida para o estado vizinho. Por meio de nota, a Suzan confirmou a morte da criança e informou que no dia do óbito, a paciente estava sob os cuidados da oncopediatra que realizou o procedimento cirúrgico na menina e afirmou que o tratamento fora de domicílio foi solicitado porque a oncopediatra da Fundação SECOM, que é servidora do quadro efetivo, havia pedido exoneração no início deste mês alegando motivos pessoais. Após tratativas com a secretaria, a exoneração não aconteceu e a médica voltou a atender na unidade na última segunda-feira. Por esse motivo, não houve mais a necessidade da paciente viajar. Nathalie Moraes para o 18 horas. Política.
Olha, o presidente estadual do PRTB, empresário Fred Mello, indicou o nome do vice-presidente Hamilton Mourão como candidato a senador pelo Amazonas em 2022. Mourão foi nomeado pelo presidente Bolsonaro na semana passada para coordenar o Conselho da Amazônia. O empresário Fred Mello se manifestou nas redes sociais e disse o seguinte, abre aspas, é um nome para engrandecer o nosso estado, ganharia fácil, o Amazonas seria o grande beneficiado, fecha aspas, escreveu Fred Mello no Facebook. Pois é, mas resta saber se Mourão, que é filho de uma amazonense, aceitaria esse desafio, né? 18 horas. Entrevista do dia. E o nosso entrevistado de hoje é o ex-governador Davi Almeida, que é também pré-candidato a prefeito de Manaus. Davi Almeida ganhou 3 ações que respondia na Justiça Eleitoral e agora está sem restrições, livre para, se quiser, disputar a prefeitura de Manaus. Então, muito boa noite, seja bem-vindo ao programa 18 horas. Muito obrigado, Karine. Boa noite a você, aos seus ouvintes, aos nossos internautas, ao Paulo, ao Cid, ao Carlão e a todos que estão nos ouvindo nesse momento. Muito obrigado pela oportunidade. Então é oficial, já é pré-candidato? Ano passado, eu estive participando de uma convenção nacional do meu partido. E nessa convenção, Paulo, Cid, a você que nos ouve, o partido tomou uma decisão. Nós vamos lançar candidaturas em aproximadamente 5 capitais com chances de vitória, com alguma possibilidade, porque o partido precisa de crescimento a nível nacional. E uma dessas cidades é Manaus. Então, por ordem, por indicação, por decisão partidária, eu sim, o partido me indica como pré-candidato a prefeito de Manaus. E isso já inicia, é bom que o ouvinte que está nesse momento aqui sintonizado, aproveitando essa grande audiência no horário, né? Eu quero dizer que isso é muito importante você assumir aquilo que você quer. Porque muitos, Paulo, muitos, Karime, se apresentam, são candidatos, estão formando chapas de vereadores, estão conversando com outros partidos, mas você pergunta do cidadão, ele já começa a enganar agora. Diz, não sei, eu não sou, talvez. Conversa. Nós vamos ter aproximadamente 15 candidatos a prefeito, com mais 15 vices, então quase todos que estão se apresentando aí querem ser candidatos, mas negam e já começam nesse momento aquilo que a gente chama de enrolation, né? E eu não, eu estou falando aqui claramente para a população que por indicação do meu partido nós estamos construindo e vamos construir eu estou pré-candidato a prefeito de Manaus e nós vamos construir uma candidatura para proporcionar uma grande proposta que vai solucionar muitos dos problemas da cidade de Manaus. Muito bem, senhor Davi Almeida, uma pergunta, né, que é uma pergunta que está no ar aí constante, né, em relação aos processos, né, o senhor foi acusado de usar a máquina do Estado quando era governador interino, na época, né, em favor da candidata Rebeca Garcia e agora foi absolvido, não é isso? Essa denúncia lhe trouxe muita dor de cabeça? Veja bem, Carlão, boa pergunta. Quando você exerce algum cargo público, você fica exposto a todo tipo de acusações, né? Inclusive acusações políticas, maldosas, infundadas. E o foro apropriado para isso é a justiça. Contra as mentiras, você tem que usar a justiça. Só que para isso você passa um bom período se defendendo, só foram quase 2 anos e meio, quase 3 anos, para que você pudesse tornar verdadeiras aquelas a sua defesa. E a justiça assim reconheceu. E a justiça é o foro privilegiado. Então, contra as mentiras, contra as fake news, a justiça se pronunciou. O TRE, o Tribunal Regional Eleitoral do nosso estado, por 5 votos a 1, de forma majoritária, reconheceu a nossa defesa e julgou improcedentes todas as acusações devido à fragilidade e às inconsistências na acusação. Por exemplo, 62 pessoas foram arroladas como testemunhas. Somente 3 compareceram. Das 3 que compareceram para prestar esses depoimentos maldosos, infundados, 2 cometeram crimes. Mentiram perante a justiça, estão sendo processadas na Justiça Federal, injúria. E a única pessoa que ficou como testemunha, na verdade, ela não me acusou, ela apenas me inocentou, me absolveu. Ela não confirmou as denúncias, mas as matérias que saíram na imprensa na época, né, tentaram distorcer todo o fato. Quando você é governador, você assume, você tem aproximadamente 5 mil cargos comissionados.
foram mudados 17 cargos numa secretaria e quiseram acreditar, fazer a população acreditar, e muitos acreditaram que tivemos que usar a máquina, e tudo isso foi dirimido na última sexta-feira, com a justiça julgando de forma majoritária por 5 votos a 1 essas 3 ações. Na verdade eram 4, porque o ano passado foi julgado mais uma ação de investigação judicial eleitoral chamada AGE, e que também foi absolvido, mas de forma unânime. Nossas contas de campanha eleitoral foram aprovadas no ano passado, esse ano mais 3 ações, então nenhuma ação correndo na justiça, e estamos tranquilos para formatar uma proposta para a cidade de Manaus a partir do momento oportuno, do momento das coligações partidárias, no momento das convenções. Como o senhor falou, quando você ocupa o cargo como governador, né, há muitas acusações, né? O senhor foi acusado também por servidores públicos de demitir em massa na SURAB por motivação eleitoral. Isso também já foi resolvido? Foi exatamente essas ações. Não somente na SUAB, mas na SEDUC, na SEJUSC, foram 5 ações. 5 ações, e todas elas foram julgadas em bloco, porque eram as mesmas acusações, os mesmos pedidos, e nós obtivemos a decisão favorável da justiça pela inconsistência, né, dessas acusações. Eu quero sim, todo mundo quer a justiça, mas não a justiça da internet, porque a justiça da internet, ela te acusa, te condena e ela te executa, né? E aí você precisa passar um bom período para se defender perante a justiça, e a justiça, que é o foro adequado para dirimir essas dúvidas contra as fake news e contra as mentiras. Nós temos a justiça, e a justiça do nosso estado, a justiça eleitoral, na quinta-feira me absolveu, tornando improcedentes e tornando assim, vendo a lisura, né, de todos os meus atos como governador interino pelo período lá no ano de 2017. Então, essa denúncia da SUAB, da SEJUSC, da SEDUC, todas foram juntadas nos 3 processos e feito o julgamento em bloco, e não temos mais nenhuma acusação pendente. Bom, então agora não tem mais nenhuma amarra, né? Sua candidatura está livre. Como é que o senhor enxerga a construção dessa candidatura a partir de agora? Cid, Manaus precisa de propostas, precisa de efetivamente ideias que possam melhorar a nossa qualidade de vida. O Avante, o partido que eu estou presidindo, nós já estamos com blocos, já estamos com pessoas. Estamos com doutores e pós-doutores discutindo o plano municipal de educação. Não se muda nada, não se transforma nada sem educação. Nós estamos com médicos, doutores, discutindo um plano municipal de saúde. Técnicos discutindo na área de trânsito, de transporte, engenheiros, paisagistas, urbanistas, na área de infraestrutura, e tudo isso nós estamos formatando uma proposta que até o mês de março, abril, nós vamos apresentar à sociedade amazonense algo que possa ser factível, né? Que nós possamos realizar efetivamente, e eu quero dizer que ninguém resolve nada falando, só fazendo, e só sabe fazer e só sabe fazer quem possa ter uma experiência, já quem teve um planejamento. Se você não tem um planejamento, você não tem como executar. Então, muito cuidado com aqueles que prometem tudo, mas que infelizmente é um discurso para ganhar a eleição e outro discurso para governar. Então, nós estamos formatando uma proposta factível para que nós possamos executar na cidade de Manaus, apresentar à população, e se a população assim entender a proposta do Avante, nós queremos poder ter a oportunidade de fazer essa transformação que Manaus tanto precisa. Davi, 2 grandes problemas da cidade hoje, e como o senhor resolveria? Olha, transporte coletivo e mobilidade urbana. Nós precisamos abrir novas vias. Vou dar uma informação. Entre 5 mil carros entram em circulação todo mês na cidade de Manaus. Os carros são emplacados no Detran. Já foram emplacados mais carros. No momento tinha 6, 7 mil carros emplacados. Agora caiu, vamos colocar aí 4, 5 mil carros. Por ano, Paulo, são... 60 mil. Em 10 anos são 600 mil. Nós vamos dobrar a frota praticamente da cidade de Manaus. E se nós não construirmos novas vias, e as vias não são construídas na mesma intensidade, na mesma velocidade que esses carros entram em circulação. E dinheiro para isso, para fazer? Veja bem, nós temos aqui um grande corredor chamado Leste-Oeste, que é o corredor do Mindu, que vem
paralelo ali à Grande Circular, depois ele vem, atravessa a Avenida das Torres e vem paralelo aqui Natan até... Xavier, né? É a Natan Xavier, ele atravessa a Avenida das Torres e vem aqui paralelo a Efigênio Salles, e ele vai sair aqui na Aparecida. Isso é uma grande obra que precisa ser feita na cidade de Manaus. Nós temos um orçamento de 6 bilhões de reais e eu acredito que com planejamento, você cortando despesas, olha, os recursos eles existem, basta ser dadas prioridades. O que você vai fazer? Priorizar o que tem que ser feito. Porque se você não priorizar, nós vamos viver numa cidade que vai beirar o caos nos próximos anos. E essa proposta nós estamos formatando, além de outras intervenções. Manaus precisa de passagem de nível, precisa até de túneis. Nós estamos trabalhando essa questão, ver se é viável, se consegue fazer ou não. E nós estamos discutindo isso também. Todas as grandes cidades existem túneis. E nós precisamos, por exemplo, ali na Avenida das Torres, uma grande obra que, se não tivesse aquela avenida hoje, Manaus seria o caos. Só tem um detalhe. Exatamente. Deixa eu abrir aspas aí. Quando chega ali no... Exatamente. Funil, né? Por trás do conjunto Efigênio Salles, nós não temos mais para onde sair a funila. Ali precisa ser feita uma intervenção. Isso. E nós estamos discutindo com engenheiros, arquitetos, urbanistas, uma possibilidade de intervenção ali para apresentar de proposta, como eu falei, Paulo, factível, para que nós possamos. Você falou assim, Paulo, e dinheiro para fazer isso? Paulo, quando eu assumi o governo do estado, eu achava que seria um caos, que eu assumi pós-crise. E diziam que não tinha dinheiro para saúde, para segurança, para educação, não tinha dinheiro para fazer ruas, estradas, asfaltar os ramais do interior. E eu achava que seria um caos, uma curta administração. E com uma semana eu descobri que era exatamente o contrário. A cadeira do governador é o lugar exato para que você possa melhorar e mudar a vida das pessoas. Em pouco mais de 4 meses, nós fizemos o pagamento do maior abono da história da educação. Antes de mim, ninguém falava de abono. Só começaram a falar de abono depois do Davi como governador. Paguei a maior promoção da história da Polícia Militar. Fizemos o asfaltamento de quase 500 quilômetros de estradas, ramais e vicinais. A estrada Manaus-Manacapuru é uma prova disso. Vão aqui no Rio Preto e perguntem quantos quilômetros nós fizemos nesse curto período. Então, recursos tem, nós precisamos fazer e dar prioridades. Então, o senhor falou aí de algumas frentes, como educação, como até segurança, transporte. Agora, nós estamos vivendo num caos, o Estado está vivendo um caos na área da saúde. Como que o senhor poderia melhorar essa situação no município? Só complementando, Karime, a prefeitura é acusada de não cumprir a sua parte. A parte da saúde básica, né? A cobertura ali da... e piorando aí a situação para o Estado. O que acontece é que a cidade de Manaus precisa de um planejamento. Você percebe, nós podemos perceber, Manaus está sendo sempre esticada. Precisa ser feito um plano, governo, prefeitura, Ministério Público, Judiciário, para acabar com as invasões. Estão sempre esticando a cidade de Manaus, não tem mais como tirar. Manter as que tem e evitar que surjam novas ocupações, porque aquele recurso que você tem para aplicar nas áreas que já estão consolidadas, você vai precisar usar para essas áreas que estão em expansão, e isso é um problema. Agora, com relação à saúde, quando eu fui governador, tinha uma fila de mais de 100 mil pessoas esperando por um exame, uma consulta e uma cirurgia. Nós fizemos um programa denominado Fila Zero. Foi um mutirão. Mutirão. E nós conseguimos zerar diversas dessas filas. Foi um sucesso aquela empreitada. E a prefeitura tem como ajudar, sim, o governo do estado. E nós vamos sim trabalhar, estamos trabalhando nisso exatamente dessa forma, como é feito, por exemplo, lá em São Paulo. Os mutirões, os corujões da saúde. Isso foi nada mais, nós não inventamos a roda. Copiamos aquilo que dá certo em outros lugares. E a prefeitura tem sim como ajudar o governo do estado, assim como também pode ajudar o governo na segurança. Como? Guarda municipal. Guarda municipal. Você pode dar uma ajuda sim para o estado através da guarda municipal. Porém, são muitas propostas, ideias que nós estamos discutindo e nós queremos, no momento certo, poder apresentar à população e a população assim decida a partir de agosto, né, Paulo? A partir de agosto. Bom, muito bem. O senhor está falando que já é candidato, né? Mas tudo isso pré-candidato. Construindo uma candidatura. Esse Carlão. é o detalhe. Tudo passa pela questão do partido, né? Isso. Eu não sei se procede ou não, mas nos bastidores comenta-se que um grupo político estaria atuando para tirar o seu controle, né? Da questão aí do Avante. Essa possibilidade, ela realmente existe? Existiu, sim. Já foram... Eu estava no meu período mais difícil. A última empreitada foram 3.
que tentaram tirar o partido do meu comando. A última, eu estava no momento mais delicado da minha vida, estava em São Paulo, no início de dezembro, cuidando da saúde da minha esposa, que infelizmente não conseguiu resistir ao tratamento, e tentaram tomar o partido, oferecendo estruturas, recursos, oferecendo tudo, um valor monetário sobre o partido para tentar tomar o partido de mim e me impedir de ser candidato. No momento certo, eu estou colhendo todas as informações, no momento certo eu vou dizer quem foi, qual grupo que fez isso, o que ofereceram, quantos cargos, o recurso público. Eu quero dizer o seguinte, não vão conseguir porque tem uma resolução nacional do partido que me dá a garantia de poder disputar a eleição. Mas eu vou tornar público os nomes de todos aqueles que estão tentando e ainda não sossegaram, viu? Eu fiquei sabendo que continuam tentando me tirar da eleição, oferecendo essas vantagens aí para que o partido saia do meu comando. Bom, agora 6 horas... Não vou citar nomes. Cenas dos próximos capítulos, exatamente, não é? Tá certo. Muito obrigada pela sua presença hoje aqui no 18 horas. Conversamos com o ex-governador Davi Almeida, que é também pré-candidato a prefeito de Manaus, agora 6 horas e 48 minutos. Suas considerações finais? Muito obrigado pelo espaço, muito obrigado pela oportunidade. Desejo êxito e sucesso a esta emissora, a este programa, que é campeão de audiência, todo mundo ouvindo nesse momento aqui. Isso aqui virou agora momento de nós ouvirmos as informações. Vocês fazem um papel fundamental, que é noticiar tudo. Noticiam tudo. Sem dó. Dão as informações, espaço para tudo e para todos. Muito obrigado. É muito importante fazer a contação, mostrar à população aquilo que está acontecendo. Isso é de fundamental importância. Eu parabenizo vocês, desejo êxito e sucesso e muito obrigado mais uma vez pelo espaço a mim concedido. Boa noite. Muito bem, boa noite. 6 horas e 48 minutos em Manaus. 18 horas. Olha só, e ainda sobre o Grammy, em 2020, Lizzo é quem liderava entre os concorrentes da noite com 8 indicações. Pois é, mas das 8 indicações, Lizzo saiu apenas com 3 gramofones, ganhando aí nas categorias Melhor Performance Pop Solo, com a canção Truth Hurts, Melhor Performance Tradicional de R&B com a música Jerome, e melhor álbum de música urbana pela versão deluxe de 'Cause I Love You. Ela arrasou, ela foi a atração de abertura do Grammy de 2020, além de arrasar no look, arrasou também nas performances das premiadas Truth Hurt e 'Cause I Love You. Parabéns, lindona! Então vamos seguir para a segunda da playlist da noite. Lizzo, Truth Hurts. Playlist 18 horas. Muito bem, 6 horas e 52 minutos em Manaus. Muito boa noite para você em 100,7. Mais uma na playlist de hoje, Lizzo aqui em 100,7. Vamos saber como está o trânsito nesse momento em Manaus com o nosso repórter Rodrigo Soares. Trânsito. Gente, vamos lá conferir o trânsito nesse momento. Na Avenida Constantino Neri com a Avenida Pedro Teixeira, nas proximidades da Arena da Amazônia, o trânsito no momento tem fluxo intenso no sentido bairro. E da Avenida Pedro Teixeira, no sentido centro, junto com a Avenida Constantino Neri, o trânsito também tem fluxo complicado no semáforo entre as vias. Volto com vocês. 18 horas. Os servidores públicos do Amazonas denunciam cobrança de pacote de serviços bancários ilegalmente em recadastramento de trabalhadores. É que a Justiça do Amazonas proíbe banco privado a fazer desconto de cesta de serviços bancários sem autorização do dono da conta. Bom, mas vamos saber os detalhes sobre esse assunto agora na reportagem de Odiné Araújo. No ano passado, a Justiça do Amazonas já havia sentenciado o Banco Bradesco por cobrança indevida de serviços bancários sem autorização dos titulares das contas. O banco foi, inclusive, sentenciado a devolver os valores em dobro e a indenizar algumas vítimas. Depois, a turma recursal do Estado do Amazonas aceitou o pedido de uniformização de interpretação da lei a respeito da cobrança de tarifa bancária. Por maioria dos votos, foi determinada a proibição da cobrança de pacotes
pacotes de serviços sem o conhecimento do cliente. Os bancos também devem destacar essa cláusula no contrato a ser assinado. A questão voltou à tona agora durante o recadastramento dos servidores da Prefeitura de Manaus e do Governo do Estado, que começou no dia 13 deste mês e encerra em fevereiro de 2021. O secretário-geral do MUSP, que é o Movimento Unificado dos Servidores Públicos, Lambert Melo, diz que há denúncias, inclusive, de cobrança de serviços indevidos no recadastramento do banco. E recebemos denúncia também de que nesse recadastramento que o Bradesco está fazendo, ele está obrigando os clientes a assinarem documentos que autorizam descontos de cesta de serviço. Nós estamos encaminhando um ofício para o Bradesco, solicitando também esclarecimentos para verificarmos se no procedimento do recadastramento que eles estão fazendo, essa prática está sendo adotada. O gestor do Procon Amazonas, Jalil Frache, orienta os clientes que foram vítimas dessas cobranças de pacotes de serviços sem terem sido orientados sobre isso. O Procon orienta que os consumidores do Amazonas, os ouvintes, eles pedem a cópia do documento pessoal, pedem o contrato que o banco está oferecendo e eles apresentem ao órgão de defesa do consumidor para que nós possamos instruir e proceder com o processo administrativo, sancionatório e possivelmente a autuação do banco por descumprimento do Código de Defesa do Consumidor. O MUSP pretende entrar com representação no Ministério Público pedindo investigação sobre esse caso. Esta semana, o documento deve ser protocolado. Odinei Araújo para o 18 horas. Muito bem, 6 horas e 55 minutos. Em Manaus e Parintins continua produzindo cultura de qualidade, hein? E agora direcionando aí para o público infantil os trabalhos com o lançamento do DVD Boom Babies, Festa na Floresta. A obra produzida em 3D mostra os bumbás Garantido e Caprichoso, protagonista do Festival Folclórico de Parintins em formato de animação para crianças. Carlão, é lindo, Carlão. E quem nos acompanha pelo aplicativo Mano pode conferir o vídeo aí do trabalho. Vamos pedir para os meninos do Mano soltarem aí pra galera conferir. As musiquinhas, né? Bem infantil. Isso é o bicho folharal, né? É o bicho folharal. A floresta é o seu defensor, natureza o protetor. Pois é, um trabalho lindo, ele é totalmente produzido por artistas locais, entre eles Ronan Marinho, que é designer gráfico e está aqui conosco para falar sobre o projeto. Muito boa noite, seja bem-vindo ao programa 18 horas e já vai falando aí como é que surgiu essa ideia. Opa, boa noite a todos que estão nos ouvindo aí. Então esse projeto ele surgiu com uma parceria com o compositor Adriano Aguiar durante a minha volta para Parintins, porque eu morei no Rio 6 anos trabalhando no carnaval lá, né? E eu voltei para Parintins para ter minha faculdade de artes visuais. E surgiu a ideia desse projeto. A princípio era uma sátira brincando com a rivalidade do Garantido e do Caprichoso. E eu conheci o Adriano, né? É um compositor renomado em Parintins. A gente teve essa ideia de fazer esse DVD infantil com aquela pegada de toada, mostrando a nossa cultura local, nossos costumes, nossa crença, nossas manifestações culturais. Mas vocês tinham a ideia de que esse mercado para bebês e criança, ele é realmente muito grande, é gigantesco? Já tem alguma articulação para lançamento em nível nacional desse projeto, não? Não, a gente não pensou nisso. Na verdade, a gente pensou em um produto novo que ainda não tinha no mercado, né? Uhum. E a gente fez esse DVD com 10 faixas infantis, um projeto piloto. Chamou o Sidney Rezende, que é o compositor também. Sidão, rapaz. Sidão. Ali é um monstro. O Harrison Nascimento também como produtor musical. Uhum. Cara, só fera, bom. Só fera, parintinense. E o resultado ficou maravilhoso, viu? Fiquei encantado e já o Paulo Gabriel, que nasceu há um mês. Tem um mês, já é o fã número 1. Agora estão falando aqui, o pessoal do Mano super elogiando o projeto, achando muito bonito. Aí já tem a Laila falando que ela vai trabalhar com os alunos. A questão do boi, toda a questão de cultura, né? Nossa, muito bom. E vocês pensaram nisso também? Sim, usar o projeto como material didático nas escolas, porque eles têm uma mensagem de preservação, cuidado com as plantas, com o meio ambiente, né? Essa mensagem a gente joga de maneira carinhosa para as crianças. E trabalhando isso, a gente pode mudar uma geração, né? Nesse momento que a Amazônia está passando de queimadas, de desmatamento. Mas lá em Parintins isso já virou febre, né? Já.
Você que tava falando que teve uma festinha já com o bolo dos bois? Sim, até o aniversário lá em Parintins, lá do Arthurzinho. Toda temática de Boom Baby. Muito bom, eu acho que o Paulo Gabriel também vai fazer um aninho com essa temática do boi aí. Com certeza, né? Esquece de mandar foto lá pra pai. Então, Ronan Marinho, muito obrigada pela sua participação hoje aqui no programa, falando e divulgando esse lançamento do DVD Boom Babies, né? Onde que a gente pode baixar o canal do YouTube? Convidar o pessoal para se inscrever no canal do YouTube lá, Boom Baby, só pesquisar, se inscreva e tem acesso ao material gratuitamente. São 10 episódios. Muito legal. Por enquanto, né? Sim. Muito bem. Então tá. Valeu, aí. Parabéns aí pelo trabalho. Obrigado pelo espaço aqui da Mix. Outros virão. Uma honra. Muito obrigada pela sua participação hoje. Carlão, então. 6h59, Karine, já nos finalmente. Já nos finalmente. Vamos ver. Agora, saber, né, quem são os nossos convidados para o cinema. Olha, hoje o aplicativo Mano bombou. Show de bola. Gente, todos falando muito obrigada, comentando, dando opinião, fazendo perguntas. Nossos convidados, Luciano. Vamos lá, hoje é uma pessoa só, sabe por quê? Eu vou já explicar o porquê. Manda aí. Hoje quem vai ganhar o par de ingressos pro cinema do 18 horas é o Samuel Correia Magalhães, mas daqui a meia hora começa o quiz da Mix com 10 pares de ingressos de cinema. Então você baixa o aplicativo Mano, você que tá no Mano, fica aí no Mano, que daqui meia hora começa o programa ao vivo, só no aplicativo, tá? Sucesso! Valeu! Agora às 7 horas em ponto, seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Hoje informamos o número recorde de mortes violentas no Amazonas no início do ano. Desde setembro do ano passado, os índices de crimes violentos vêm aumentando e a sensação de insegurança das pessoas só cresce. A situação, claro, é mais grave nas áreas mais carentes das cidades, principalmente em Manaus. As tentativas das autoridades de segurança pública não têm dado resultados positivos. A repetição dos antigos métodos de combate à criminalidade já não funciona mais. Ou o Estado, com o apoio do governo federal, investe em tecnologia e em inteligência, ou estaremos falando da mesma situação nos próximos anos. As pesquisas mostram que a segurança está entre as primeiras necessidades do povo do Amazonas, assim como a saúde e a educação. Parece óbvio, mas é preciso ter pulso firme contra o crime e, ao mesmo tempo, investir em educação. A educação dá a chance aos jovens terem alternativa econômica e social e não caírem nas mãos dos criminosos. Só com o pulso firme, tecnologia e inteligência se combate a criminalidade. Com a educação, se quebra o círculo vicioso que alimenta o crime. Ainda há esperança, mas é preciso rapidez para que a sociedade não perca essa guerra definitivamente. Karime, agora sim. Boa noite, Cid, Paulo, Luciano. Boa noite e até amanhã. Até amanhã. Boa noite, meu povo. Um beijo, obrigada, até amanhã. Continue bem, continue em 100,7. Daqui a pouquinho, Mix, tudo na Mix, o melhor Mix do Brasil. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.